BMW M4 CSL, a BMW resgatando a sigla CSL, comemorando 50 anos da divisão M, que a última vez foi na M3 CSL na geração E46, inclusive temos uma unidade no Brasil, que provavelmente seria uma das melhores M3, né? Se não fosse a porcaria do câmbio SMG, né? Que é aquele manual automatizado de uma embreagem. A gente gravou um NBcast falando sobre o M3 CSL. Eu vou deixar o link até na descrição, que foi eu, o Henrique e o Matheus. A gente conversou bem extenso sobre o carro, porque lá fora o pessoal oferece kits de conversão, né? Porque todas só tinham câmbio SMG. E os reviews na época eram muito incríveis assim, e o pênalti do carro seria exatamente o câmbio, né? Na época, até vídeo comparando com a Challenge Stradale na época. E eu lembro que eu tinha dito no NBcast que a lamentação foi que esse carro só tinha câmbio SMG, assim como a M5 V10. Se bem que na M5 V10, na versão americana, você encontra com câmbio manual, né? Eram duas lamentações, né? Porque alguns anos depois viria a M3 E92 e já viria o câmbio DCT, que também a gente trouxe no Amigos por Carros. Ah, cara, é a minha M3 favorita, né? Minha E92. Por um monte de questões, por mais que eu prefira o câmbio manual, teve a oportunidade de dirigir os dois. A DCT, assim, é um fenômeno, uma pena que a CSL não tem, né? Então, assim, na verdade eu falei assim, seria a última que foi a M3 CSL, né? Mas aí no meio a gente tem a M4 GTS e a gente tem a M4 DTM, né? Que inclusive a gente tem uma unidade de cada uma delas aqui, então da M3 CSL, da M4 GTS, da M3 DTM. A M3 DTM nada mais é que uma CSL, só que uma tiragem menor. É que deu problema lá na produção, na M4 CSL, que é a geração anterior da M4, né, que é a F82, que eles não estavam conseguindo homologar na especificação americana. Conseguiram, aí a BMW, eu não lembro a quantidade exata, tá? Mas era tipo assim, a BMW queria produzir 500 unidades, aí daqui a pouco ela aumentou para tipo 1.500, ou algo do tipo, ou tipo, aumentou para 1.000. E os donos da M4 GTS ficaram putos. Eu falei, como assim? Não era só uma quantidade, daqui a pouco a BMW vai produzir muito mais, ficaram putos. Aí lançaram uma outra edição especial que é a DTM, que, cara, a diferença são o carro é branco e tem as faixas M Performance, entendeu? O problema da BMW, que eles falam muitos reviews lá fora, né? É que essas versões mais extremas, eles, né, com base de Chris Harris, Steve Sutcliffe, que eu não sou o maior fã dele, eu vejo até o pessoal do Stand, o Sinful Glass e o Tony, né? Eles elogiam muito, eu não gosto do Steve, eu acho que ele varia muito a opinião, eu não gosto dele. Mas os outros reviewers lá fora, né? O Harry Catchpole, ou o próprio... esqueci o nome dele que a gente chama de robozão, o Matheus chama de robozão, né? Eu acho que os reviews deles são muito melhores e eles falam que assim, que a BMW ela não sabe produzir versões mais extremas. Você quer produzir, qual que é a melhor versão que você pode produzir, que você pode comprar, perdão, da BMW, da F80? É simplesmente a de entrada, seria a F80 Standard. A Competition, o carro já começa a ficar caro e ele fica duro e não vale a pena o equilíbrio. As GTS ou as CS não valem a pena. E eu tive a oportunidade de dirigir, né, a M4 CS e a M3 CS, tá lá no canal do Amigos por Carros, dá uma olhada lá. São carros mais a risco, mais perigosos, né? A questão do alívio de peso e tal. E a gente lamenta, né? Eu lembro o vídeo do Chris Harris no Top Gear, né? Que ele arrebenta, assim, M4 GTS, né? Que fala que, tipo assim, não é um bom carro, né? Então a gente espera aqui que a BMW tenha arrumado, tendo a oportunidade de dirigir essa M4 mais nova, né? A G80, a M3, perdão, a G80, né? E a M4 é a G82, que até esse momento que eu tô gravando não chegou no Brasil M4 ainda, né? Já é um melhor carro de equilíbrio, apesar do carro pesar tipo 300, quase 300 quilos a mais que a geração anterior. Mata um pouco o feeling no volante, mas assim, de mais mecânico, né? O carro, na minha opinião, é muito melhor que a geração anterior. Já falei várias vezes, eu não sou fã da M3, da M4, F80 e F82. São carros, desculpa o termo, não tem outra definição, que eu acho que são carros ruins. Que a eletrônica atrapalha demais, sabe? Nessa última, a G80, você percebe que o carro, você está chegando no limite, que ele começando a sair de lá, você percebe, você tem mais feeling no carro, sabe? Então, eu tô com hoje eu levo fé nessa M4 CSL que eu vou falar agora, né? Então, a ideia desse carro, então vamos lá, M3 CSL, depois veio M4, porque a BMW mudou, né? Era M3 Coupé e M3 Sedan. Aí depois, na geração anterior, veio o M4 Coupé, né? Todas as versões coupé, ou então a Cabrio, né, no caso, que a Cabrio agora virou conversível, a M4 conversível virou com teto de lona, que é outra estupidez que eu acho, mas seguindo aqui.
Então é M3 CSL, M4 GTS e agora M4 CSL, né? Então tem algumas diferenças, né? Deixando o carro mais leve, mais centrado, mais focado. Lembrando que a gente já tem a versão Competition, as que estão vindo aqui pro Brasil são as versões Competition e tração traseira, né? Já esse carro, então, começa já primeiro na... bom, é aquele negócio, a BMW usando extenso uso de fibra de carbono com reforço plástico por todo o carro, assim como na geração anterior a CS, né? Tanto na M4 quanto na M3. Lá na frente já tem a questão do farol laser light lá e tem aquele LED amarelo, né? Então você tem também novas lanternas traseiras. Vão ter 3 opções de cores, né? O Frozen Brooklyn Grey Metallic, o Alpine White Solid e o Sapphire Black Metallic. O carro pesa 1.625 kg, é o curb weight, né? Então eles falam assim, que a fibra de carbono com reforço plástico vai ter no capô, na tampa do porta-malas, teto, saia e o front splitter lá na frente. Tiraram os bancos traseiros, colocaram um roll cage, freio de carbono de cerâmica de séries, os abafadores são de titânio, rodas novas e mais leves, 19 na frente e 20 atrás, pneus Michelin Pilot Sport Cup 2R, o mais extremo que a gente tem hoje, para rua pelo menos homologado, e alguns outros detalhes como na grade lá na frente, aquelas grades polêmicas, lá eles têm menos divisões, então tem menos ranhuras, digamos assim, o ar-condicionado deixa de ser automático, tudo mexido para aliviar o peso do carro, né? Até fui buscar para ver, fiz uma conta, assim, procurei em algum site, vi até o vídeo da Carwall lá. Ele fala, o Mac da Carwall fala 100 kg mais leve que a versão normal, né? Eu achei, fazendo uma conta, e achei em outros sites que eles falam 91, na verdade. Mas tem alguns números que destoam bastante disso daí, né? Então, vou pensar, fazendo a conta, eu segui mais as reportagens falando que são 91 quilos mais leve, né? Talvez o Matt da Carwall ele tenta arredondar, falar, então é mais ou menos 100 quilos mais leve, mas você me deu uma boa diferença aí, são 9 quilos de diferença, né? Bom, suspensões do carro, componentes mais leves, né? Suspensão M adaptativa com amortecedores controlados eletronicamente, né? A direção eletromecânica lá, que eles chamam de M Servotronic com relação variável. O carro é 8 mm mais baixo, tem novas barras estabilizadoras. O motor é aquele que a gente conhece, o S58, né? O 3.0 6 cilindros Twin Power Turbo lá. Agora são 557 cavalos, 40 cavalos a mais que a versão normal de entrada, né? E 66.2 kg de torque. O motor agora é focado para corrida, então ele é feito para altas rotações. Então agora o virabrequim é forjado, a cabeça dos cilindros são reforçadas e feitas em impressoras 3D. Câmbio ZF, né, automático de 8 marchas, que é o Steptronic. O carro vai ser só oferecido com tração traseira. Como eu falei, o câmbio ele não vai ter manual como opção, né? Os dados são 0 a 100 em 3.7, 0 a 200 em 10.7, máxima de 291 km por hora. Eu fui procurar a quantidade de unidades que vão ser produzidas. Cara, eu achei 3 números, e os 3 números bem bizarros. Primeiro eu achei 50 unidades. Eu falei, não é possível que vão só produzir 50 unidades, nem a pau. Aí eu achei que o que a maioria dos vídeos falam é que são 1000 unidades, né? E eu achei um terceiro número que vão ser 1500 unidades. Eu acho que vai tender mais ser a 1000 mesmo, tá? Então assim, curioso porque eu acho que a M3, eu não andei na M4, mas a M3 atual, assim, é um melhor carro de sensação, pelo menos, apesar que, tipo, eles tentam fazer o carro mais conforto possível. Se você for comparar a diferença de uma BMW 320 da F30, que é a geração anterior, para a atual, a G20, na minha opinião, a G20 humilha em todos os aspectos, tá? Porque simplesmente é um carro mais confortável para você usar no dia a dia, entendeu? Então eu prefiro a G20. Tem gente que fala, mas a F30 era direção hidráulica. Cara, você quer o conforto no dia, então você tem direção hidráulica com assistência elétrica, né? Mas você tem feeling nessa G80, tá? Da M3. Quando eu falo assim, tipo, maqueia um pouco, mas todos os carros estão um pouco mais artificiais, vai. E talvez isso até maqueie um pouco a sensação também do peso. Lembra que eu falei 300 quilos mais ou menos mais leve, né? Então, mais leve não, mais pesado que a geração anterior. Então, cara, eu gostei dessa M3. O que eu não gosto do carro, na verdade, é a frente. A frente eu acho horrível. E eu vi gente, me acostumei. Nossa, eu acho que a cada dia que passa fica mais feia. Eu vi esse carro e falei, meu Deus, eu achava que não dava pra piorar. Os caras pioraram, porque mexeram na grade, nas ranhuras lá, né? Diminuiu. Eu falei, nossa, tá pior ainda, cara. O que tá acontecendo? Pra mim, tipo, é uma coisa que eu não vou conseguir acostumar, né? Nessa geração da G80 e G82, né? Vamos esperar aí quando a BMW vai trazer a G82. Talvez no segundo semestre a gente vê aqui no Brasil. E talvez ela traga como uma espécie de edição especial com câmbio manual, né? Seria legal.
lembrar que todas as, como eu falei, as que estão vindo aqui pro Brasil não são X-Drive, né? São todas tração traseira. A gente fala, mas é melhor tração traseira. Depende. Depende porque a tração integral, né, o X-Drive, dá pra você desligar o diferencial que nem na M5. Então, assim, eu preferia que fosse tração integral, até porque, se bem que eu acho a eletrônica desse carro excelente, da geração atual, mas, assim, para um carro de dia a dia, se tá com família, eventualmente, cara, eu acho que tração integral, com essa força que a gente tem dos carros hoje, entendeu? Essas turbinas de geometria variável, o jeito que a turbina enche, que é bem rápido, sabe? Por exemplo, que hoje está bem melhor que a geração anterior, mas nada com uma segurança, é sempre muito bem-vindo, sabe? Principalmente carros de performance assim, principalmente que a ideia do carro do uso misto de família, né? Não nessa questão aqui da CSL, né, que é um uso extremo. E eu realmente estou curioso, isso é um carro que eu quero ver os reviews lá fora. Curioso porque a M4 GTS, consequentemente a DTM, ou seja, na F82, os caras arrebentam e falam muito mal, sabe? Que a BMW, como eu falei, não consegue fazer carros bons hiper extremos. Ela é legal naquele produtinho M de entrada, né? Como se pode falar. E eu acho que aqui talvez seja um divisor de águas, né? Porque se a versão normal já é muito boa, eu acho muito difícil errar se eles mexeram no peso, né? No caso, deixaram aquilo mais leve, mais bem equilibrado, né? Vamos esperar aí para ver os primeiros reviews, certo? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, inscreva-se no canal. A gente se vê. Um abraço, gente. Até!